Ouça e surpreenda-se. Você ouve a partir de agora no Jornal da Cruzeiro. Valor à vida. Drogas. É possível vencer esse pesadelo. Muito bem, agora em Sorocaba, 8 horas mais 42 minutos, abrindo mais um dia da nossa série. Hoje, quinta-feira, dia 25 de setembro de 2014. Desde segunda-feira, o nosso ouvinte vem acompanhando dia a dia, sempre uma reportagem especial, convidados especiais para falar sobre este assunto, prevenção, educação. É possível realmente sair desse pesadelo, vencer as drogas? Vamos acompanhar mais uma reportagem. Logo na sequência, o nosso convidado, o primeiro convidado desta manhã, o vereador Rodrigo Manga, que já está conosco aqui. Primeiro, vamos acompanhar a reportagem de Cibele Freitas. O assunto dependência química, sejam as drogas ilícitas ou consideradas lícitas, como o caso do álcool, é uma realidade que, infelizmente, está presente hoje no dia a dia da maioria das famílias em todo o mundo. E esse problema não escolhe raça, cor, credo ou posição social. O empresário e cabeleireiro Jonas dos Santos, bem-sucedido profissional na área da beleza em Sorocaba e região, conta em um depoimento sincero e impressionante a sua história no mundo das drogas. A minha primeira experiência com droga mesmo foi aos 8 anos de idade. Eu tinha 8 anos de idade. Eu tenho 48 anos de vida e eu tenho 24 anos de droga. Eu comecei no álcool, né? Mas como eu era pequeno e tal, então minha mãe conseguia me controlar, né? Aí os 12 aos 13 anos de idade, aí fui para outras drogas, entendeu? Uso de maconha e tal, aí depois fui conhecendo droga mais pesada, e aí chegou um ponto assim que eu tava pra morrer, aí foi onde que eu virei crente. Na verdade eu nasci dentro de uma igreja evangélica, e foi momentos felizes também, fui muito feliz. Aí lá eu casei, tive meus 3 filhos e tal, e correu tudo bem. Mas um belo dia eu fui pra Inglaterra, e lá eu me senti muito sozinho e tal, e eu vi os caras assim nos pubs, bebendo, tomando uma cerveja e tal. E eu achei que eu podia. Fui lá e tomei um gole de cerveja. Foi a gota d'água, cara. Tomei um gole de cerveja, tomei 2, tomei 3. Voltei pro Brasil, parei de ir na igreja. Aí comecei só a beber. Quando pensei que não, tava aí andando, caído pelas calçadas na rua aí, você entendeu? E aí foi onde que eu aceitei uma internação. E voltei e tô caminhando pra 9 anos limpo. Só que hoje eu não vou pagar pra ver. Sabe, se o cara me oferecer um copo de cerveja ou sei lá, eu não vou beber mais porque hoje eu sei que eu tenho uma doença. Eu não posso, você entendeu? Eu não posso usar. A adicção é uma doença, né? Já foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde que é uma doença, né? Uma doença da compulsão, né? É uma doença mental, espiritual e física, né? Mental porque destrói totalmente, né, seu raciocínio, a sua forma de pensar, você fica uma pessoa completamente desestruturada, né? É espiritual porque o ego, porque quando você está usando, seu filho está chorando, a sua mãe está chorando, seu pai está chorando, a sociedade está chorando, só que você não pensa em mais ninguém, então é o seu ego, é o espiritual, onde pega o espiritual. E físico, porque a pessoa fica totalmente degradada, você entendeu? E é uma doença que se não cuidar, assim, ou é cadeia ou é morte, ou é uma instituição para uma recuperação. Porque na verdade eu sou o tipo de pessoa assim que, assim, se eu pudesse tomar um copo de cerveja e depois no outro dia voltar a trabalhar, cuidar da minha família, eu não ia parar de beber cerveja nunca, mas eu não posso. Porque eu sou tipo daquela pessoa que eu sou um adicto mesmo, você entendeu? Eu sou um dependente, eu fico dependente daquele negócio, né? Então hoje eu não tenho. O caminho para o tratamento da dependência é a aceitação, como fala Jonas dos Santos. E eu acho que o primeiro passo mesmo, para ser honesto para você, falando de mim, que eu tenho que falar da minha experiência, porque eu não posso falar do outro, que o outro tem que fazer, você entendeu? É assim, é a pessoa aceitar. Primeiro você tem que aceitar que você é um doente, velho. Esse é o primeiro passo, você entendeu? E aí saber que você não pode, você entendeu? E não ficar manipulando, porque senão, vai ser aquele efeito ping-pong. Vai, volta, e vai que numa dessa o cara vai e não volta mais. Você é feliz assim? Muito. Eu sou feliz porque hoje minha consciência não pesa, sabe? Eu vejo meus filhos, eu posso olhar no olho dele, eu vejo que eles estão bem, sabe? A sociedade também não precisa ficar apontando o dedo pra mim. Eu também não preciso de ficar andando com a cabeça baixa na rua, sabe? E eu sou feliz, entendeu? Se você perguntar se a minha conta bancária tá isso, tá aquilo, se eu tô rico, tá? Cara, eu não tô. Mas eu tô feliz porque eu encontrei comigo mesmo.
sabe? Eu vi que riqueza é relativo, sabe? Que não basta a sociedade falar que eu tenho que ter um carro bonito, que eu tenho que ter casa, que eu tenho que ter isso para ser feliz. Eu preciso de ter o meu autossustento, entendeu? Para poder honrar com meus compromissos, e eu preciso de ter o meu bem-estar, né? Que é a minha paz de espírito e tal. E usando droga eu não vou conseguir isso, você entendeu? Agora, sem o uso de droga, eu vivo muito bem. Então, por esse motivo, eu sou feliz. Muito bem, 8h47, belíssimo relato, trabalho de reportagem de Cibele Freitas, trazendo esse exemplo claríssimo, né, do mundo das drogas, que é realmente possível superar, voltar a viver, fugir deste pesadelo. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o vereador Rodrigo Manga, que desde que assumiu uma cadeira dentro do nosso legislativo, vem comandando, está à frente, justamente com os demais vereadores, dessa questão do cuidado com os dependentes químicos aqui da cidade de Sorocaba, discutindo toda essa questão e os problemas das drogas aqui em Sorocaba. Vereador, é um prazer recebê-lo mais uma vez na manhã desta quinta-feira, participação importante dentro da nossa série especial de reportagens da Cruzeiro FM. Bom dia, vereador. Bom dia, Fábio, bom dia, Fernando, bom dia a todos da rádio. O prazer é imenso eu estar aqui novamente, podendo discutir esse assunto que precisa muito ser discutido na nossa cidade. E é bom ouvir um relato como esse, que é possível sair desse pesadelo, né, vereador? De forma simples e objetiva, o senhor Jonas relatou a realidade que acontece com um dependente químico. E só muda o nome e o endereço. É o Jonas, é o Pedro, é a Maria. O dependente químico no uso, ele perde totalmente o comando sobre a sua vida, ele passa a fronteira do respeito, não existe aquela, o meu filho nasceu, eu vou sair das drogas, eu vou casar, eu vou parar com as drogas, não. Enquanto ele está na droga, ele não consegue ter uma vida social, ele acha que em alguns momentos ele tem uma vida profissional estável, que ele consegue ter uma vida familiar estável, mas a realidade é totalmente diferente. E ele cita o exemplo dele que ele procurou ajuda, procurou uma internação. Ele aceitou, né? Ele aceitou ajuda, se recuperou e ele também enfatiza que é uma luta constante, que ele não pode tomar o primeiro gole, que ele já teve uma experiência dessa lá atrás, que ele tomou o primeiro gole e quando ele se deparou, ele já estava jogado nas ruas novamente, é esse o caminho. O dependente químico, ele tem, depois de recuperado, depois de tratado, depois de passar por uma internação ou por um serviço de saúde, que ele consiga se libertar das drogas, se ver livre das drogas, ele tem que ter uma série de regras para o resto da vida para que ele não venha voltar, porque para voltar basta o primeiro gole. Vereador, a questão da prevenção. Nós estamos batendo muito nessa tecla durante toda a semana, inclusive discutindo aspectos da educação, a participação da família. Parece que hoje nesse corre-corre, nesse dia movimentado dos pais, os pais deixam as crianças na escola e transferem à escola toda a responsabilidade pelo processo de educação. E muitas vezes aquele contato com o filho, ele acontece apenas no final do dia, à noite e de uma maneira muito superficial. Esse é um assunto que precisa ser também amplamente discutido, o papel da família nesse processo. Com certeza, a prevenção, sem dúvida nenhuma, é o principal caminho para que a gente não veja os nossos filhos longe das drogas, que a gente tenha um futuro com menos pessoas usando droga, um futuro com a sociedade longe das drogas, é a prevenção, é o caminho ideal. E é por isso que a Câmara Municipal tem se preocupado com isso. Inclusive essa comissão, qual eu sou presidente, fazem parte o vereador Crespo, o vereador Apolo, o vereador Luiz Santos. Nós fizemos um relatório o ano passado para a vice-prefeita, a doutora Edith, de 10 itens, 3 nós sugerimos a prevenção, que seria a criação de uma escola de pais, que aqueles que têm filhos dependentes químicos ou aqueles que sabem que o filho tem amigos que já são dependentes químicos, para eles possam conversar junto com psicólogos, junto com psiquiatra, para que ele possa saber como reagir caso ele venha notar alguma diferença no comportamento do filho, identificando isso no começo, é muito importante. O pai saber, porque o pai geralmente, Fábio, Fernando, é o último a saber. O meu filho, ele até não acredita quando as pessoas falam, não, meu filho não, é mentira, isso não está acontecendo. E quando ele percebe, já está já está avançado o caso da dependência dele. O segundo, a gente pediu o aumento da publicidade e criação de uma cartilha para orientação para que as pessoas busquem ajuda caso se deparem com o uso da droga. E outros são exibição de vídeos educativos sobre drogas em eventos culturais. Todas essas informações são importantes na questão da prevenção. Protocolei também um projeto de lei que não entrou em pauta, protocolei essa semana,
que ele pede a impressão de mensagens educativas e alerta sobre o consumo de tabaco, álcool e outras drogas no material didático que é fornecido pelas crianças, para que elas já venham se preparando porque ela vai enfrentar. Porque hoje a droga é uma realidade. A droga é uma realidade nas escolas, a droga é uma realidade na internet. Então o jovem, o adolescente, ele se depara em algum momento da sua vida com alguém oferecendo droga para ele. Então que ele venha estar informado, que ele venha estar preparado para dizer ou não. E a outra situação que já não cabe mais a prevenção é o tratamento que a gente tem batido na tecla, que a gente tem buscado para aqueles que já estão. Esses que já estão nós precisamos tratar, nós precisamos dar uma oportunidade como essa que o Jonas teve, que ele conseguiu se recuperar, conseguiu sair das drogas e voltou para a sociedade, para sua família. Vereador Manga, muito se fala a respeito de investimentos, que não somente a prevenção ela seja somente o caminho, é um dos caminhos, na verdade, para você evitar que uma pessoa se envolva com a droga. Mas é uma dificuldade, é um trabalho bastante complexo, porque envolve família, envolve a escola, enfim. Com relação aos governos, não só o municipal, estadual e federal também, nesse aspecto, em trabalhar ações não só como campanhas preventivas, mas também campanhas incisivas contra o narcotráfico, contra o traficante. Na avaliação do senhor, o governo municipal, estadual e federal tem trabalhado nesse sentido, justamente no combate ao tráfico? A causa mesmo desses efeitos? Existem políticas sobre drogas, tanto no governo federal, no governo estadual, no governo municipal. Eu acredito que quando a gente fala do traficante, e eu até falava numa outra entrevista que estava aqui, que o traficante tem que ser combatido, mas nós precisamos tratar esses que já estão nas drogas, porque a dependência do crack, eu comentei isso na outra vez, que é muito forte, e quando a pessoa sopra a fumaça do crack, já tem vontade de tragar de novo. Então, se não houvesse o traficante, se acabasse o traficante, o usuário ia dar um jeito dele fabricar a droga para o seu próprio consumo. As políticas existentes hoje, tanto no governo federal, estadual e municipal, existem. A diferença o governo federal, ele se baseia numa política de tratamento ambulatorial, os CAPs. Então, é mais, no meu ponto de vista, no ponto de vista da Comissão de Dependência Química, ela é mais eficaz no caso daquele dependente que ainda não chegou no seu estágio de estar numa mini cracolândia. Então, a pessoa, ele é um usuário ele cheira cocaína aos finais de semana, ele começou a fumar maconha, o trabalho ambulatorial vai ajudar, o serviço do CAPS vai ajudar, o consultório de rua vai ajudar, ele vai conseguir se recuperar das drogas, a redução de danos vai ajudar nesse sentido. Agora, para aquela pessoa que já se encontra numa mini cracolândia, que já saiu da sua casa, para aquela mãe que já trocou o seu filho por causa de droga, para aquele pai que já não volta para casa há 30, 40 dias porque fica no meio do mato consumindo crack, esse precisa de uma internação, precisa de uma ação mais forte, e nesse aspecto quem tem se destacado é o governo estadual. Em Sorocaba, por incrível que pareça, apesar de nós termos o governo do PSDB, as políticas adotadas em Sorocaba estão indo na mesma linha do governo federal. Então, Sorocaba se fala muito em CAPS, principalmente nessa questão da desinternação. Ainda há uma certa resistência, e eu conversava com a coordenadora de saúde mental, a doutora Luciana, na semana passada, há uma certa resistência de trazer para cá a clínica de desintoxicação que o governador do estado inaugurou em Botucatu, que faz a internação involuntária. É lógico que, e o Jonas falou bem na entrevista, que se a pessoa não aceitar, ela não se recupera. Mas a intervenção por 30 dias ou por 40 dias para que ela venha desintoxicar e a gente dá uma oportunidade para essa pessoa aceitar o tratamento é necessário em alguns casos. Nós tivemos casos em Sorocaba de uma menina de 13 anos que, através de uma ordem judicial, foi cumprida a internação dela involuntária. Aquela sem a vontade dela. Nesse hospital de desintoxicação para dependentes químicos, em Botucatu, o governo municipal daqui mandou para Botucatu, ela ficou 20 dias muito bem amparada, com a família, foi desintoxicada, aceitou o tratamento, hoje sim, ela faz o tratamento nos CAPs e está longe das drogas. Temos exemplos de pessoas que se recuperam, de pessoas que até mesmo voluntariamente se internam porque querem resolver um problema que sabe que é sério, que faz mal a ela e também à própria família. Mas, vereador, como trabalhar a questão social e econômica junto às famílias, junto aos pais, mães, que aceitam
de forma ou outra, que o filho chegue em casa com dinheiro no final de semana, porque o tráfico dá lucro, o tráfico dá mais dinheiro do que você estudar ou do que você trabalhar para conseguir o teu sustento. E existe muitos casos de aceitação de mães e pais por condições sociais e econômicas que permitem que isso aconteça porque o filho, tendo 13, 10 ou 16 anos, está trazendo dinheiro para casa. E além disso, passa aquele status, o crime passa um status para ele, olha, ele tem a imagem de um traficante do bairro, daquele criminoso, como alguém que ele se espelha e que ele quer chegar ali, porque ele tem dinheiro, ele tem um carro bom, ele tem mulheres bonitas, ele está sempre na balada. E isso é uma luta que tem que ter com as famílias, essa questão da conscientização. E esse é um grande problema na recuperação também, Fernando. Muitas vezes a pessoa, ela passa por um tratamento, ela faz o tratamento por 6 meses, consegue se livrar das drogas. Quando acaba o tratamento e ela volta para sua casa, ela encontra os pais não tratados, porque a dependência química, a adicção, conforme o Jonas falou, ela tem a coadicção que atende, que chega até os familiares. Então o familiar precisa ser tratado. Nós não podemos tratar um dependente químico e querer o resultado, o sucesso nesse tratamento, sem fazer um trabalho com a família. Tem um caso de um jovem que até as pessoas podem falar, não acredito que o pai fez isso, mas acontece, as pessoas são desinformadas. Ele foi internado, ele ficou 6 meses numa clínica de recuperação, e um pai comerciante de um bairro, ficou feliz quando o filho voltou para casa. E o pai era solteiro, separado da mãe, chamou os vizinhos e alguns amigos do filho, algumas amigas, para uma festa onde tinha cerveja, tinha vodka. Naquele mesmo dia que ele saiu do centro terapêutico, ele tomou um gole de cerveja e voltou para as drogas. Então tem que ter uma conscientização da família, e aí o porquê que é importante a implantação dessa escola de pais, para que os pais venham saber como lidar com a dependência química e poder ajudar na recuperação dos seus filhos. Agora, vereador, o papel hoje da Prefeitura de Sorocaba, do governo estadual, do governo federal, muito se fala da questão de verbas, né? É preciso dinheiro para colocar em prática determinados projetos, serviços, e essas parcerias são importantíssimas para que essa resposta seja dada imediatamente. Sorocaba passa por um momento gravíssimo nessa questão das drogas. Essas mini cracolândias que a gente já discutiu aqui na entrevista anterior, quando o senhor até colocaram que um certo exagero do vereador Rodrigo Manga, não tinha exagero nenhum nessa história não. As mini cracolândias, infelizmente, são uma realidade hoje aqui em Sorocaba. Imediatamente, uma ação de impacto que precisa ser feito, mas não é para daqui 1 mês, 2, 3, não, são ações imediatas. O que fazer? Na questão da prevenção, na questão dos CAPs, Sorocaba caminha bem. Nós tivemos aqui a inauguração do CAPS 3, já temos a previsão de mais um CAPS 3 até o final do ano, segundo a Coordenadora da Saúde Mental. Temos aqui o PROED da Polícia Militar, que faz um trabalho sensacional com a Domênica, o Cabo Cravo. Também a Guarda Municipal tem esse trabalho junto com o GM Proença, o GM Gesto, que vão às escolas, dão orientação às crianças. Então, tem um ônibus que chegou agora do Crack é Possível Vencer, com câmeras, que vai trazer um tratamento. Consultório de rua está acontecendo. Eu posso afirmar que na questão da prevenção, no tratamento ambulatorial, Sorocaba caminha bem. Agora, nós não vamos deixar de ver as pessoas nos semáforos, nós não vamos deixar de ver o aumento das mini cracolândias e das residências do crack, porque hoje é uma realidade as residências do crack, casas abandonadas, prédios abandonados, totalmente invadidos por usuários de droga, que ali eles ficam durante 20, 30, 40 dias usando crack. Se nós não tivermos em Sorocaba um hospital para desintoxicação ou um CRATOD, como é aquele centro de referência a álcool, tabacos e outras drogas que o governo de São Paulo inaugurou para atender aquelas pessoas que estão ali na Cracolândia de São Paulo com internação involuntária. E isso tem que ser rápido, porque não adianta a gente deixar chegar na situação que chegou São Paulo e Sorocaba está caminhando para isso, e daí você não consegue mais resolver o problema tão rápido e com eficácia. Mas enquanto a gente tem 20 na Cracolândia ali perto na Marginal, 20 na Zona Norte, 20 no córrego ali que divide o Barcelona com o Votorantim, 20 no Abiteto, você consegue atender e recuperar a vida dessas pessoas, pelo menos de uma grande maioria delas, para que elas possam depois voltar à sua vida normal. E o governo estadual, o governador, que
tem colocado todos os esforços nessa questão da internação involuntária. Então eu acho que não está difícil para que o prefeito Panunzio, junto com o secretário de saúde, o doutor Armando Rádio, a coordenadora de saúde mental, possam fazer aí intermediações junto ao governo do estado para que a gente possa ter esse hospital de desintoxicação ou pelo menos um CRATOD. O CRATOD foi instalado em Campinas. Campinas conta com CRATOD. Por que não pode vir para o interior do estado, para São Paulo, para que a gente possa atender as pessoas? É uma luta constante e o apoio da imprensa tem sido fundamental. A sociedade, através da imprensa, do trabalho que vocês estão fazendo aqui, em especial a Rádio Cruzeiro, o Jornal Cruzeiro do Sul, que tem falado e batido muito nessa tecla da dependência química, fez com que a sociedade também se mobilizasse e quer uma solução. A sociedade quer uma solução do poder público para que a gente possa retirar essas pessoas da rua, para que a gente possa dar uma nova oportunidade a essas pessoas. Depois do hospital, nós temos que fazer o trabalho pós-internação. Essas pessoas precisam de cursos profissionalizantes, serem reinseridas no mercado de trabalho, nós vamos fazer o trabalho com a família. Mas enquanto a gente não dá oportunidade para... Porque esse que está na Cracolândia, Fábio, esse que está na Cracolândia, Fernando, ele não consegue forças para procurar um CAPS. Ele não vai até o CAPS. Às vezes a coordenadora de saúde mental fala assim, não, Manga, se eles vierem até o CAPS, a gente consegue internação involuntária. Se ele for até o CAPS, não precisa de internação involuntária. Aí ele já aceitou. Nós precisamos da mão forte no governo para pegar essas pessoas que perderam a noção daquilo que é certo, do direito à vida. Ele vive pela droga, né? Vive pela droga. Então ele acorda, ele pega um dinheirinho para comer qualquer coisa, o restante ele usa crack, e isso fica dia e noite, todos os dias da semana. É o momento que ele pede o controle também da situação, como destacava aqui os nossos ouvintes, né, que estavam sendo abordados bem em frente ao Terminal São Paulo por pessoas em busca desesperadamente de qualquer quantia, qualquer valor, justamente para alimentar e dar sequência no seu vício. Essas pessoas não podem ser marginalizadas. Elas precisam de acolhimento imediato, né, vereador? Exatamente, até porque não é um caso de polícia. A polícia não vai conseguir resolver esse problema. A polícia, por um momento, vai espantar aquelas pessoas ali, eles vão migrar para outra Cracolândia, vão migrar para outro ponto, elas precisam ser tratadas. A dependência química precisa de tratamento médico, precisa do esforço da família, precisa das entidades, precisa das igrejas, da sociedade toda envolvida, para que a gente possa vencer essa praga que é o crack, essa epidemia que é o crack em todo o país. Vamos lutar para isso, esse é o nosso objetivo, esse é o trabalho da Rádio Cruzeiro FM com sua série especial de reportagens, mais uma vez o assunto drogas e novamente com a participação necessária do vereador Rodrigo Manga, que eu repito está à frente desta comissão dentro do nosso legislativo. A Câmara de Sorocaba também vem trabalhando, fiscalizando, propondo alternativas, leis, recomendações e principalmente visitando e cobrando muito do poder público, do governo Panunzio, da nossa prefeitura, do governo do estado e também do governo federal. Esse é o momento de deixar de lado siglas partidárias. É a vida em questão, hein, vereador? Com certeza. E essa união tem que ser feita. A prefeitura municipal tem que agir, como tem agido na esfera federal, como tem buscado recursos. E muito mais fácil, na minha opinião, seria com o governador, que é do mesmo partido, amigo do nosso prefeito, para que a gente possa trazer soluções em mãos dadas, volto a repetir, com as entidades e com as igrejas que fazem um papel fundamental. O Pio Jonas, ele fala aí que ele é de uma igreja, de uma denominação, que ele se converteu, e ele segue nessa linha, ele consegue mudar o seu dia a dia, consegue mudar o seu cotidiano, ele consegue mudar as amizades e ter uma nova direção. Então essa parceria tem que ser feita. Não é só uma obrigação do poder público, não é só uma obrigação da família, não é só uma obrigação da sociedade, é um conjunto de ações que a gente tem que ser feito, mas quem tem que estar encabeçando é o poder público municipal, que é a mão forte, que é o governo. Muito bem, vereador, mais uma vez o nosso muito obrigado pela participação ao vivo conosco na manhã desta quinta-feira. Eu que agradeço você, Fábio, você, Fernando, todos da rádio, todos os ouvintes, e é um prazer muito grande estar aqui. Quando precisar, estarei novamente aqui para a gente discutir esse ou outros assuntos importantes para a nossa cidade. Nosso muito obrigado ao vereador Rodrigo Manga.